Oi pessoal, tudo bom? Bora lá? Vamos continuar o nosso estudo de filosofia runa, xamanismo kahuna, um estudo da mente humana, como lidar com a mente humana, como trabalhar o nosso magnetismo pessoal para atrair a vida dos sonhos, a vida que a gente escolhe viver nessa dimensão. E esse conhecimento ancestral nos dá ferramentas muito práticas de como materializar os nossos projetos. É uma filosofia, é um trabalho de mentalização, de mentalidade, é um estudo que nos aprofunda no conhecimento, né? Da mente supraconsciente do nosso eu superior, na mente que eles chamam de alma cua, da nossa mente consciente, que é o nosso Uhane, que é a nossa mente racional, aquela que escolhe, né? Aquela que tem a visão das coisas do aqui e agora na terceira dimensão, e da nossa mente subconsciente, o nosso Nirripilli, as coisas que estão registradas lá no nosso subconsciente, que se manifestam na nossa realidade. Como lidar com o nosso magnetismo pessoal, como interagir com o magnetismo ao nosso redor, né? Nos ensina magia, sim, nos ensina magia, sim. E dentro de tudo isso, claro, existe a atitude, a ação, né? Tudo tem que estar alinhado, a parte espiritual, a parte mental e a parte de corpo, a parte de emoção, de sentimento e de ação, né? Conhecimento muito amplo, muito rico, e nós estamos agora nesse livro, né, que eu elegi como um livro excelente para a gente estudar isso, que é o livro Xamã Urbano, de Serge Kahili King. Então nós estamos agora acho que é sexta aventura, deixa eu confirmar se é sexta aventura mesmo. Nós estamos na sexta aventura, o sonho estruturado. Então vamos lá, vamos continuar. O sonho estruturado. Quanto mais profundamente você penetrar em Po, tanto mais difícil será manter o seu foco. Você lembra de Po? As 3 regiões do Po. Ele coloca Po como, assim como esse mundo externo possui 3 regiões, que são a terra, o mar e o céu, o mundo interno também possui 3 regiões, pelo menos no pensamento xamânico. E ele dá o nome do Laniquerra, Kahiki e Milu. É como se ele estivesse descrevendo o universo xamânico, tá? Então, Laniquerra é o mundo superior, no campo do invisível. E é onde vivem Deus, os anjos, os santos, onde deuses e deusas vivem e brincam, onde há muitos grandes heróis e heroínas e mitos, né? Os xamãs vão para lá principalmente para se inspirarem, como fez Maui ao desvendar os segredos do fogo e do cultivo das plantas. Aí ele coloca Kahiki como um mundo intermediário, que é a região interior mais parecida com a realidade externa. A maioria dos sonhos noturnos e diurnos ocorrem em Kahiki, né? Que é essa terceira dimensão, enfim. Se essa palavra lhe parecer um som muito parecido com Tahiti, tá. E a terceira região é Milu, ou mundo inferior, que é o lugar dos pesadelos e desafios e para onde os xamãs vão frequentemente numa jornada visionária para recuperar poderes perdidos que ficaram no passado, fazer limpezas, curas de crenças, né? Lá no mundo inferior, que é o subconsciente, o mundo mais profundo. Então, quando ele coloca aqui, quanto mais profundamente você penetrar no Po, quer dizer, no seu mundo interior, mais difícil será manter um foco. Frequentemente você acaba se desviando do seu objetivo inicial ou perde a atenção
conscientemente. Uma das mais antigas soluções xamânicas para essa dificuldade é o sonho estruturado, para quando você for entrar em meditação, em viagem xamânica, no teu universo interior, no teu universo pessoal, você não se perder e dormir, por exemplo, ou que aquilo não seja proveitoso. É importante ter uma intenção clara e um foco, né, para fazer o trabalho que é necessário ser feito. Num sonho estruturado, certos elementos básicos do mundo exterior são pré-programados, por assim dizer. Assim, no livro egípcio dos mortos, por exemplo, há um rio que se deve atravessar, um determinado ser que se deve encontrar e a avaliação da alma conforme uma determinada escala. Em muitas culturas xamânicas, esses elementos são buracos nos quais se deve entrar, em árvores que se deve escalar. No âmbito da estrutura, a escolha é livre. Então, quando você for entrar no seu no seu universo interior, né, no seu universo xamânico, você sempre vai passar por algum portal, que pode ser um buraco numa árvore, que pode ser uma montanha que você tem que escalar, numa árvore que você tem que escalar, enfim. O teu pacote de energia, teu pacote de crenças, as coisas que estão, né, no teu ser interior é que vão te direcionar qual que vai ser esse portal. E aí, aqui ele fala, né, no âmbito da estrutura a escolha é livre, apesar de muitas vezes se apresentarem diretrizes, de modo que as experiências no mundo interior são muito diferentes umas das outras. Mesmo quando a estrutura é familiar, é algo como ir ao Havaí para passar o feriado. A geografia básica permanece a mesma e as revistas para turistas darão a você uma diretriz do que fazer e visitar, mas cada vez que você for para lá, a sua experiência será diferente. O nome polinésio para tais estruturas interiores é Tiki. Tiki. T-I-K-I. Geralmente, Tiki representa uma estátua de madeira, mas na verdade a palavra refere-se à ideia de que está por trás da forma. Então, a ideia do que está por trás da forma, né? A forma se manifesta como um símbolo, um referencial para nossa mente consciente, mas o que importa são as energias que estão sendo trabalhadas, né, quando as formas se manifestam. O Tiki Jardim. No meu livro Mastering Your Hidden Self, Dominando o Seu Eu Oculto, apresento uma descrição detalhada da natureza e da utilização de um tipo de tique chamado o jardim. Portanto, não entrarei em detalhes aqui, mas apresentarei uma introdução e alguns tipos de uso dele. O jardim está no Kaique, só um pouco mais interno do que o tipo de sonhos com os quais lidamos até agora. Vocês entenderam que a gente está falando do nosso universo interior, do nosso universo mental. Ele vai nos ensinar agora ferramentas de viagem xamânica para a gente entrar em contato com o nosso mundo interior, com o nosso mundo da nossa mente, nos 3 níveis, né? Superior, médio, profundo, através do nosso universo xamânico. Vamos lá. O jardim está no Kaique, só que um pouco mais interno do que os sonhos com os quais lidamos até agora. É essencialmente um local privado que você cria com a sua imaginação, a partir da lembrança ou do desejo, e ao qual você vai em seu sonho para diversos propósitos, como repouso, cura, insight e aventura. Então,
Você entra no seu universo xamânico com vários propósitos. E ele colocou aqui alguns propósitos. Para descansar, né? Repouso, para se curar, para equilibrar as tuas energias, para cura, para ter algum insight, buscar alguma resposta, né? Para alguma questão na tua vida. E aventura. Aventura, enfim. Como parte da sua estrutura, o jardim possui ajudantes que trabalham sob sua direção, que são nada mais do que aspectos de você mesmo sob a forma de serviçais, duendes, fadas, similares. Às vezes, quando a gente entra, porque tudo isso vai depender do seu sistema de crenças, no aqui e agora e das suas crenças atávicas, das suas crenças ancestrais. Olha que interessante, a gente carrega isso dentro da gente. Acho que por causa da cultura, acho que por causa do inconsciente coletivo, não faço ideia, gente. Mas eu sei que às vezes você está fazendo uma viagem xamânica para trabalhar alguma questão interna. Pode ser que venha um animal de poder te ajudar? Pode. Um animal auxiliar te ajudar? Pode. Um mestre, xamã para te ajudar? Pode. Seu xamã interior para te ajudar? Pode. Pode ser que se manifeste um semideus para te ajudar? Pode. Pode ser que se apresente, por exemplo, um Hércules para te ajudar, um centauro, uma deusa, Atena, Afrodite. Pode ser que se manifeste um orixá. Um orixá. É uma representação de uma força arquetípica, né? Uma força da natureza, que também pode ser antropomorfizado através da figura, da imagem de um orixá. Orixá Oxum, Iemanjá, Xangô, Ogum, são maneiras do seu inconsciente, subconsciente, conversar com você, do seu eu superior, conversar com você. Aquilo toma uma forma na tua mente para você compreender qual é a natureza daquela energia que veio participar do teu resgate, da tua cura, né? Da tua harmonização. E isso vai refletir no seu magnetismo. Vamos trabalhar bioenergias a partir disso, fazer curas xamânicas, curas entre aspas, curas xamânicas entre aspas, que trabalham no nosso psiquismo, trabalham no nosso emocional, trabalham no nosso espiritual, né? E de acordo com essa filosofia, isso interfere em tudo, né? Tudo está relacionado. Pode interferir num movimento de melhora de saúde física, pode interferir num movimento de melhorar o teu magnetismo pessoal, teu ambiente ao redor melhora também, as pessoas certas aparecem na tua vida a partir de uma mudança interna. Tudo isso é amplo, complexo. E vamos voltar pro livro aqui, gente. Então vamos lá, ó. Então, como parte da estrutura, o jardim possui ajudantes que trabalham sob sua direção, aspectos de você mesmo sob a forma de serviçais, doentes, fadas ou similares, né? Um jardineiro mestre que o ajuda com conselhos e ferramentas e uma fonte d'água. Por exemplo, pode ser seu xamã, seu mestre xamã, seu xamã interno, enfim. Ou alguém que você elege como mentor, ele se manifesta na tua mente, tem uma forma que se manifesta, mas é uma parte tua, entende? Muito sábia que está ali. É claro que existirão plantas e talvez árvores, trilhas ou outras coisas desse tipo. Tudo é simbólico. Como a criação é sua, tudo nele é reflexo das suas crenças, atitudes, expectativas, conscientes e subconscientes, num determinado momento. Como acontece com outros sonhos, mudar o jardim implica em mudar você mesmo, o que também muda a sua experiência de vida.
Uma boa forma de mudar o jardim é ir até lá e pedir que apareça um símbolo de algum desafio em sua vida. Falar com esse símbolo para obter uma interpretação. Se você quiser, e instruir os seus ajudantes, lembra? Os ajudantes, para que o aprimorem, transformem ou substituam-no. Você também poderá usar o jardim para se encontrar com pessoas com quem deseja conversar. Você traz aquela sabedoria daquela pessoa, a parte daquela pessoa que você quer se relacionar com aquilo, né? Conversar com aquilo, com aquela parte daquela pessoa. Mas com quem não consegue estabelecer um contato ou não consegue lidar com aquela pessoa fisicamente. Entretanto, nossa ênfase aqui será fazer do jardim um local de estabilidade do mundo interior, um local familiar a partir do qual você poderá explorar áreas mais distantes do Po. Então a gente vai entrar no nosso universo xamânico para conhecer o nosso mundo espiritual, o nosso mundo interior, né? Eu sugiro que você comece com a criação de um corpo de sonho. Vamos ver o que ele coloca aqui como corpo de sonho. Que é simplesmente imaginar que você possui outro corpo, ou seja, um corpo que possui a capacidade de deixar o seu corpo físico e mudar de forma quando você assim o desejar. Isso acontece automaticamente sempre que você sonha, mas a intenção e a atenção conscientes poderão dar mais energia e flexibilidade ao seu corpo de sonho. Quanto mais consciência sensorial você puder dar ao seu corpo de sonho, tanto mais foco consciente terá no Po. Então você vai plasmar, magnetizar, você vai acreditar que você tem um corpo, né, físico lá no teu universo xamânico. Que ele chama de jardim tique. Então, com os olhos abertos ou fechados, como preferir, imagine-se entrando numa gruta que leva a outro lugar, o seu jardim pessoal. Assim que chegar lá, intensifique o seu foco olhando para o detalhe de um objeto, como uma flor ou uma folha, ouvindo a clareza de um som, como um canto de pássaros, uma brisa ou uma água corrente. Quer dizer, desperta a sua parte sensorial e ouça o seu universo xamânico, ouça o seu jardim pessoal, né? Uma brisa, né? O canto de um pássaro com clareza, uma água corrente, sentindo a textura de um objeto como uma rocha ou uma casca de uma árvore. Trabalhe os teus sentidos, então perceba também, né, a textura de uma pedra, da casca de uma árvore. Pense nos arranjos e no conteúdo do seu jardim, ou coloque outras coisas nele, caso você tenha imaginado como ele será. Você até poderá colocar nele uma choupana, uma cabana, uma casinha se quiser, um local ideal para ficar só ou para receber convidados. Algumas pessoas gostam de desenhar mapas, pintar paisagens no seu jardim para fixá-lo na memória e facilitar a intensificação do foco quando forem lá. Não importa o que fizer em seu jardim, sempre deixe uma abertura para crescimentos, mudanças e novas descobertas. Todas as vezes que for lá, amplie sua realidade como parte da sua experiência. Uma viagem xamânica a um lugar especial. No mundo todo,
As lendas de muitas culturas incluem histórias sobre vilarejos, cidades, locais de reunião considerados mágicos. Geralmente, as lendas falam desses lugares em termos não realistas que exploradores e aventureiros frequentemente vão à procura do mundo físico. Às vezes, descobre-se que as lendas se referem a localizações geográficas verdadeiras, como Lhasa, Troia ou Cusco. Aqui, as que mais nos interessam são aquelas que não têm existência física, mas que, apesar disso, são muito reais, como Agartha, Shambhala e Cibola. Refiro-me ao conceito de que há um local no Po, no nosso mundo interno, no nosso mundo espiritual, quase tão real para aqueles que o habitam ou visitam quanto a nossa terra física é para nós. No entanto, quando se está em Po, onde as leis da natureza são bem diferentes, a aparência desse local interior pode variar de acordo com crenças, atitudes e expectativas do visitante. Os místicos e xamãs sabem disso muito bem e lhes dão diferentes nomes de acordo com suas culturas. Então, eu aprendi a entrar nesse universo, desse jardim, com o nome universo xamânico, né? E aqui dentro dessa cultura, da filosofia runa que ele nos traz, ele chama de Po, P-O, né? Você até já pode ter estado lá, em seus sonhos noturnos, e vivenciado esse local como uma cidade movimentada, uma universidade, um palácio de muitos recintos. Você consegue entender que é um lugar que não está nessa dimensão, mas é um lugar, está em outra dimensão, numa dimensão espiritual, criada por você, pela totalidade do seu ser, mas esse lugar existe, só que ele está em outra dimensão, mas é um lugar, é real, essa é a proposta, né? E tudo pode acontecer lá, as regras são diferentes das regras daqui, né? Bioenergias estarão sendo trabalhadas, você estará sendo trabalhado mentalmente, espiritualmente. E por que não fisicamente, né? Enfim, é crença, gente, é fé, é filosofia, é prática. Se faz bem para você, experimenta. Mas vamos lá. Então, você pode ter conhecido esse lugar nos seus sonhos noturnos, vivenciado esse lugar como uma cidade movimentada, uma universidade, um palácio de muitos recintos, um templo, uma feira. Em sonhos espontâneos, muitas vezes, ele me parece como um shopping center. Na tradição havaiana, esse lugar é chamado de Pali Uli, rochedos de verde profundo, mas eu prefiro o nome samoano, mais conhecido como Balihai. Apesar de poder assumir várias formas, o modelo que eu uso nos meus workshops é de um vilarejo numa ilha tropical vulcânica, rodeado por uma lagoa, algo parecido com Bora Bora. É um local no qual se vai aprender coisas, curar-se e fazer descobertas. Eu gosto também de lugares, de entrar no meu universo xamânico e estar em lugares naturais, assim. Eu acho que aumenta o poder, a minha entrega, né? Quando eu estou num lugar, quando eu me imagino num lugar natural. É um lugar no qual se vai para aprender coisas, curar-se e fazer descobertas. Na primeira viagem, geralmente eu faço com que os meus alunos aprendam alguma coisa de outro xamã. Ajudem alguém que está necessitado, ofereçam e recebam um presente. Começa a viagem entrando no seu jardim, como aplicado anteriormente. A seguir, relato a experiência típica do processo de um dos meus alunos. Aí ele coloca aqui, né, a experiência, o relato do aluno dele. Para você
você conseguir visualizar um pouco como que acontece esse processo, né? Fechei os olhos, entrei no meu corpo de sonho, passei pela gruta de cristal até chegar no meu jardim, como costumo fazer. Verifiquei se minha pequena queda d'água e minhas liliáceas de espelho d'água estavam em ordem. Tirei algumas folhas mortas do meu crisântemo e depois localizei o caminho que saía do jardim e descia até a praia. Então, o jardim foi um portal para ele ir para outro lugar. Ele foi para a praia. Como Sérgio havia me dito, um barco à vela estava ancorado na praia e uma tripulação de 2 bonitos havaianos me aguardavam. Sérgio disse que era uma canoa à vela com estabilizadores laterais, mas a mim me pareceu mais um hobby cat. Os havaianos e eu empurramos o barco para o mar e subimos a bordo. Eu manipulava a bujarrona, enquanto um dos rapazes segurava a cana do leme e outro controlava a vela principal. Velejamos a alta velocidade em direção ao oceano aberto até localizarmos uma nuvem no horizonte. Então, remamos em direção a ela. Logo, conseguimos ver a ilha de Bali Hai, com seu vulcão verde esmeralda e um anel branco de espuma das ondas ao seu redor. Naquele instante, um pássaro branco começou a voar em volta do nosso barco e nos guiou pelo canal dos Recifes, bem à nossa frente. Apareceu um vilarejo muito parecido com uma pequena cidade que vi em Maine quando criança. Atracamos, deixei a tripulação cuidando do barco. No fim do pier, encontrei um xamã mestre que iria me ajudar. Ele usava uma guirlanda de flores na cabeça e um vestido branco, longo, e exibia um sorriso deslumbrante. Caminhei em sua direção e nos abraçamos. Pedi-lhe que me ajudasse nos meus acessos de ansiedade. Então ele entrou nessa viagem através do jardim, né, para encontrar com um mestre xamânico com a intenção clara de pedir ajuda e respostas, como tratar os acessos de ansiedade que ele estava vivendo, né? Aí ela me ensinou, era uma xamã, era uma xamã mulher, ó, encontrei a xamã. Ela me ensinou a tecer uma bola de luz com meus dedos e soprar amor nela. Depois, parafusá-la, por assim dizer, para dentro do meu peito, onde essa bola de luz brilharia e aliviaria meus acessos. Desde essa época eu tenho feito e realmente, para mim, funciona. Então, olhei em volta, procurando a pessoa que eu deveria ajudar, e encontrei um menino sentado numa pedra, parecendo muito triste. Perguntei-lhe por que estava triste e ele me respondeu que era porque havia morrido e agora não sabia para onde ir. Lembrei-me uma vez de que Sérgio havia comentado que às vezes um xamã ajuda as pessoas na travessia pós-morte, mas de imediato eu não soube como ajudá-lo. Finalmente desejei de todo o meu coração que ele encontrasse o seu caminho. Então um anjo desceu do céu e disse: "Obrigado, estou cuidando desse menino", e levou-o embora. Você consegue entender a complexidade desse assunto? Você consegue entender a complexidade desse assunto? Porque assim, ele estava no mundo espiritual dele. E aí tudo se mistura. As coisas se manifestam na nossa mente como símbolos. Mas, de repente, ele realmente ajudou o espírito do menino. Ou pode ser que ele tenha ajudado uma parte dele que estava se sentindo, que estava sem rumo, que achava que tinha morrido, que estava precisando de ajuda, e ele mesmo trouxe uma força angelical para ajudar. Faz
diferença para a gente saber o que realmente aconteceu na nossa viagem xamânica? Não faz. Você só pensa, tá feito. Se foi realmente um espírito de um outro ser que ele encontrou e que ele ajudou, com a intenção e com o amor que ele emanou naquele momento, veio um ser, né, de luz para pegar aquele menino que estava perdido. A gente nunca vai ter certeza. O que importa é que você fez a sua parte ali, né? Depois, fui para o além vilarejo à procura de um lugar sagrado, sobre o qual Sérgio havia dito que os xamãs deixam presentes para outros xamãs. Encontrei um bosque com todos os tipos de coisas penduradas nos galhos das árvores. Deixei ali uma flor de cristal para transmitir mais amor e peguei uma flauta de bambu que tocava canções de felicidade. Ai, que delícia! Então voltei para o barco, velejei de volta à praia, agradeci a tripulação, retornei ao meu jardim onde deixei a flauta e voltei para cá, pretendendo ir para lá novamente e encontrar outro xamã que me leve uma viagem para o além de Bali Hai. Então, é sensacional isso aqui, né, gente? Sensacional. Ele descreveu uma viagem xamânica. Então vamos lá, quando você for fazer sua viagem xamânica, né? Porque é importante você praticar. Você vai estar desenvolvendo as tuas habilidades xamânicas para lidar com tua mente, teu mundo interior, né? E teu magnetismo, como eu já falei aqui. Então, você tem que estar num ambiente tranquilo, sentada, deitada. Eu gosto mais de fazer as minhas viagens xamânicas deitada. Você pode pôr uma música tranquila se você quiser ou não. Na internet tem som de tambor, enfim, não sei. O que for bom para você, tá? E aí você diga para você mesmo: eu tenho a intenção clara de buscar respostas para tal assunto. Ou eu tenho intenção clara de pedir um conselho para o meu xamã interno a respeito de tal assunto. Eu tenho então intenção clara de harmonizar, de trazer luz, qual o meu caminho de cura com relação a determinado assunto. Enfim, por exemplo, eu tenho a intenção clara de encontrar as respostas para qual caminho de abertura da prosperidade material na minha vida. Você também pode fazer isso. Tudo é mente, tudo é energia, tudo é vibração. E você vai entrar no teu universo xamânico, no teu sistema de crenças. E você vai, através de símbolos, compreender o que está acontecendo lá. Então, quando você entra primeiro, você fecha os olhos, coloca a intenção clara. Depois você vê o seu corpo, né? Lá. Você se vê lá, no seu corpo. Você se vê caminhando, né? E passando por um portal. Esse portal pode ser o tronco de uma árvore, pode ser um buraco no chão, pode ser... muitas vezes eu gosto muito da energia da água, eu tenho muita afinidade com a energia da água. Eu me vejo mergulhando num mar, mergulhando num lago, entrando dentro de uma cachoeira. Aquilo para mim é um portal. Aí eu entro no meu universo xamânico e começo a perceber as coisas ao meu redor. O céu, qual a cor do céu naquele dia, como está a terra, qual a sensação, tá frio, tá quente, quais as plantas que estão ao meu redor, eu sinto, pego na mão, sinto o cheiro, eu percebo, né? E aí eu chamo quem que vai me ajudar nessa cura. Às vezes vem um animal, pode ser o animal de poder, o animal auxiliar, né? Se você ainda não conhece seu animal de poder, tanto faz, não importa. Você vai conhecer ele aos poucos, conforme você vai praticando, ele vai se manifestar para você. Eu sou o seu animal de poder. Entende? Solta, deixa rolar, deixa fluir.
Ah, mas é tudo imaginação. É tudo imaginação. Só que é você que está tendo a imaginação. As coisas que se manifestam na sua imaginação fazem sentido para você, fazem parte do seu sistema de crenças. Caminha, parará, parará, parará. E aí, conforme você vai soltando, praticando, saindo do controle racional, você vai aprofundando, né, a tua experiência, né, e aí você vai tendo intuições, né, as coisas vão se manifestando com maior pureza, entre aspas, né, sem o controle da mente racional, mas coisas que realmente estão ligadas ao teu universo interior, que se manifestam ali para serem trabalhadas. E você vai conversando com essa energia que você trouxe para te ajudar, né? Pergunta para ela, percebe as respostas, tudo vai vir. Tem gente que recebe as respostas como um pacotinho de energia que te traz uma sensação e você sabe o que é. Tem gente que recebe as respostas através de imagens, símbolos. Tem gente que escuta de fato a pessoa falando. Olha, o teu caminho de prosperidade, por exemplo, no caso dessa intenção, claro que eu coloquei, é você, na tua rotina, estude isso, estude aquilo, faça isso, faça aquilo. Cada pessoa vai ter o seu processo, Eu gosto muito de trazer símbolos para cá também, sabe? De trazer um presente para cá. E depois agradeça a experiência que você teve, agradece a experiência e volta. Normalmente, todo esse processo demora 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, tá bom? E aí você volta. Vamos voltando. Lá na minha escola de xamanismo, a gente costuma fazer com barulho de tambor, mas os kahunas eles não usam tambor, é diferente, eles fazem só com a mente, né? A gente lá na minha escola a gente faz com tambor e a gente até tem gravadinho, né? Um som de tambor quando vai fazer sozinho, ou a gente mesmo pode tocar tambor pra gente mesmo. E aí tem um processo, tem abertura, tem a busca da resposta, a cura xamânica, né? E aí depois no final a gente vamos voltando. Como a gente toca o tambor de uma maneira mais rápida, né? Terminar o que tiver que ter, terminar aquilo que ainda precisa ser terminado. É uma coisa que a gente sempre, uma afirmação que a gente sempre faz antes de voltar, terminar aquilo que precisa ser terminado. Vamos voltando. Aí a gente volta. E aí uma coisa que eu acho muito legal em todo esse nosso caminhar é você ter o seu caderninho de anotações. E aí você vai escrever lá, viagem xamânica de tal dia para buscar respostas, curas com relação a determinado assunto, e você escreve o que aconteceu na tua viagem, porque isso vai te ajudar no teu processo de autoconhecimento. Você vai conseguir compreender o que esse sonho quis te trazer, o que a tua sabedoria interna te trouxe como resposta, né? E isso não é só mental, isso é vibracional, se entrega para a experiência. Teu padrão de energia vai mudar, tá? E pratica, tá bom? Isso é uma ferramenta muito poderosa. Muito poderosa. E tem a ética, tá? Quando for praticar esse tipo de coisa, porque não se entra no universo xamânico de outras pessoas sem que elas nos permitam e nos dê autorização.
Quando você invade a energia do outro, você dá autorização para o universo, para outras pessoas invadirem a sua energia. Lembra, tudo é magnetismo? Tudo é magnetismo. Se você faz uma coisa dessa, você também fica vulnerável. Agora, se você trabalha com ética, se você trabalha com responsabilidade, né, com gentileza, com amorosidade, você cria um magnetismo ao teu redor, você vai atrair experiências mais íntegras para a tua vida. Essa é a minha crença, estou compartilhando com vocês a minha crença, tá bom? Então é isso, pessoal, pratiquem. Nossa, tem tanta coisa ainda para a gente falar, mas essa ferramenta do jardim que ele coloca aqui é sensacional. Espero que vocês pratiquem. E aqui no canal eu tenho uma meditação guiada que é uma viagem xamânica. Uma viagem xamânica de cocriação. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Para quem tiver curiosidade, quem tiver dificuldade às vezes de fazer no começo, né? Às vezes fica um pouco difícil, tá? Eu vou colocar o link aqui embaixo. E é uma viagem xamânica de cocriação de prosperidade, inclusive. Tá bom? Ela é um pouquinho mais longa, demora uns 40 minutos, mais ou menos, mas reserva, você vai trabalhar teu campo vibracional, a tua energia, a tua mente, né, de maneira profunda. Então, você vai colher resultados, tá certo? Então, olha, um grande aloha para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.